de Jalisco. Vamos lá então, será que agora dá certo a gente ouvir a professora Ana Carolina? Professora, bom dia, vamos aqui então tentar conectá-la mais uma vez. Professora, a gente falava sobre a tensão entre a presidente do México e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que a senhora avalia aí a força que a presidente do México acumula e a pressão que ao mesmo tempo ela joga para Trump nessa missão que precisa ser conjunta de combate ao tráfico? Muito bom dia. Bom dia, me escuta agora, Ítalo? Agora sim, perfeitamente. Bom, perfeito. Em primeiro lugar, bom dia. Infelizmente, esses problemas técnicos acontecem, mas vamos lá. Em relação à sua pergunta, eu acho que é extremamente importante primeiro ponto que eu acho que nós precisamos entender quando falamos da questão das drogas, é que hoje as drogas, elas se tornaram um problema transnacional. O que é isso aqui? Elas transcendem as fronteiras. Ou seja, não adianta só o México lidar com o problema das drogas dentro das suas fronteiras. Existe a contrapartida dos Estados Unidos, que é como você falou. Então, existe um mercado consumidor muito forte nos Estados Unidos, principalmente agora para o fentanil, que é um problema seríssimo. Nós vemos como o fentanil ele tem consequências muito negativas, levando até mesmo à morte de algumas pessoas que consomem. Mas, outro ponto que a própria Cláudia Sheinbaum destacou é que 70% das armas que estão em posse dos narcotraficantes mexicanos vieram dos Estados Unidos. E isso aqui não é um dado mexicano, isso é um dado do próprio governo dos Estados Unidos. Ou seja, a questão das drogas também envolve uma série de outros problemas. Então, os narcotraficantes foram encontrados armas para derrubar a aeronave, com alguns narcotraficantes que foram capturados agora nessa ação do governo mexicano. Ou seja, boa parte dessas armas vem dos Estados Unidos, que tem uma legislação mais fraca, mais liberal em relação à posse de armas. Então, facilita também para esses narcotraficantes a compra dessas armas. Então, existe essa contrapartida dos Estados Unidos que ele deveria estar fazendo, mas que nós sabemos, os Estados Unidos sempre se valem da Constituição para impedir qualquer restrição à posse, ao uso de armas de fogo. E também existe esse outro ponto que você muito bem colocou, Ítalo. A Cláudia Sheinbaum, nós já vemos que desde o início do governo Trump, a Sheinbaum vem enfrentando uma série de pressões. É o país que já tem historicamente relações estremecidas com os Estados Unidos, a questão da imigração, a questão fronteiriça, e agora ela precisa lidar com um presidente que tem essa posição intervencionista, isolacionista de America First, então os Estados Unidos em primeiro lugar, e que quer colocar os interesses estadunidenses acima de tudo. Então, a Sheinbaum, ela precisa lidar com a questão do tráfico, isso é importante para o governo mexicano, mas ela também lida com essas pressões dos Estados Unidos e essa pressão intervencionista por parte do Donald Trump, ou seja, o Donald Trump, ele quer realizar essa ação, ele tem se mostrado muito favorável a ações pontuais, vimos isso no caso da Venezuela, vimos no caso do Irã no ano passado, e agora ele pressiona, depois da morte do Elmente, assistindo a toda a revolta que vem acontecendo dentro do país, a toda a instabilidade que vem acontecendo dentro do México, ainda assim ele pressiona a Cláudia Sheinbaum, então ele gera mais um ponto de tensão em cima da soberania mexicana. Então, é claro que a Sheinbaum precisa combater a questão das drogas, mas ela se vê pressionada aqui em duas frentes. Ela precisa enfrentar agora toda essa instabilidade e insegurança gerada por essa ação, ao mesmo tempo em que lida com mais pressões de um presidente que tem esse posicionamento mais duro no sistema internacional. É isso, são tensões internas que vão crescer muito após a morte do El Mencho e as pressões externas que devem continuar. Outro ponto importante nessa questão, professor, é econômico, porque os Estados Unidos ameaçaram seguidas vezes, impor aí barreiras comerciais, aumentar taxas se Cláudia Sheinbaum não tomasse algum tipo de atitude. Ela tomou. Então, a perspectiva é de que Trump cumpra a sua palavra, que retome aí a normalidade das relações comerciais entre os dois países.
Esperamos que sim, que Donald Trump cumpra com a sua palavra e retome a normalidade, porque temos também, que está para acontecer, a renegociação do antigo NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, agora se chama USMCA, as iniciais dos países, Estados Unidos, México e Canadá, em inglês. Esse tratado de livre comércio ele vai ser renegociado e, como eu comentei, temos aqui um presidente isolacionista que teve suas sanções retiradas pelo Congresso dos Estados Unidos e já colocou novas sanções. Então, já veio com uma nova tarifa de 15% para o mundo como um todo. Então, a Cláudia Sheinbaum também sofre essas pressões econômicas. Significa que ela poderia simplesmente ignorar os Estados Unidos? Claro que não. Os Estados Unidos, apesar de a China já ter ascendido como um grande país, economicamente falando, os Estados Unidos ainda assim são uma grande economia, ainda mais vizinha do México. Então ela sofre essas pressões, além das pressões que já sofria economicamente falando, então das sanções que sofreu na primeira leva do tarifácio do Donald Trump, que teve um impacto bastante negativo para o país, ela já precisou se posicionar, se colocar de uma forma muito mais dura em relação ao Donald Trump. E nós também não podemos esquecer a própria consequência econômica no estado de Jalisco. O estado de Jalisco, ele é responsável pela produção de semicondutores dentro do México e também é um grande polo de produtos agrícolas. Então, ovos, abacate, frutas vermelhas, uma série de produtos que são essenciais para a economia local do México. Então, nós tivemos, por exemplo, o fechamento também de escolas em vários estados do país do México. Então, se eu não me engano, são em torno de 14 estados que estão enfrentando algum tipo de represália. Isso aqui a gente está falando de quase metade dos estados mexicanos. Então, além das pressões externas, a Sheinbaum ainda vai ter que lidar com todos esses problemas domésticos causados por essa ação. Novamente, significa que ela não deveria combater o tráfico? Claro que não, ela precisa combater o tráfico. Acho que nós precisamos destacar isso aqui. Porém, a maneira como esse combate foi feito gerou toda uma repercussão e que agora ela precisa enfrentar. E a gente deseja aqui muito boa sorte, sucesso aí nessa missão que a presidente Cláudia Sheinbaum tem a partir de agora e com certeza vai precisar de ajuda internacional, porque eu imagino que esse seja só o início dessa resposta do narcotráfico. Professora Ana Carolina, sei que seu tempo está curto, queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, que seja a primeira de muitas conversas sobre esse e outros temas internacionais também. Forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. 8h46,